Estamos aí de novo. Quero abordar um tema muito interessante do anarco, da palavra anarquista. Essa palavra anarquista, eu acho que muitos usam, mas não sabem assim expressar alguma coisa complexa dela. Eu estou falando muito do anarcocapitalismo em si. Eu um dia indaguei um anarcocapitalista a respeito que se os pensamentos deles não poderiam estar convergindo junto com dos anarquistas comunistas. Aí ele falou que não, ele deu uma explicação muito fajuta. Eu não achei a explicação dele bem lúcida para um cara de que, que sabe lidar com essa situação de questionamento. Achei o argumento dele muito fraco. Eu quis dizer para ele que dentro do anarcocapitalismo há ideias esquerdistas dentro do pensamento anarcocapitalista. Por que eu indaguei ele isso? Porque Mikhail Bakunin ele era, ele era um marxista. Ele era marxista. Ele tinha mente revolucionária, foi um dos precursores do anarquismo em fase. E ele é tipo assim, o comunismo, ele precisa primeiramente se instalar o socialismo, fazer um meio de transição do socialismo para o comunismo, que também o comunismo prega que não exista Estado nem divisão de classes mais, né? Que as classes sejam unidas, que as classes do proletariado dizimam a classe dos burgueses, né? É assim que é pregado. É, e é por causa disso. Mikhail Bakunin, ele era um cara que tinha a mente muito revolucionária. Ele não queria esperar a transição que tanto o Karl Marx falou. Ele queria já pular essa etapa do socialismo para o comunismo de uma forma revolucionária e anarquista. Ele queria anarquizar, destruir as instituições para que o socialismo prega aquela meio assim, tipo, vamos lembrar das estações, vai chegar na estação do inverno à transição, né, do outono. Para chegar no verão, a estação de transição primavera. Era tipo isso que o. Só que queria pular a etapa, o Mikhail Bakunin. É isso que eu questionei um anarcocapitalista. Falei assim, será que o pensamento anarcocapitalista não se iguala ao pensamento anarcocomunista? Ele falou que não, tal, muito, não foi muito lúcido, foi vazio na resposta, por isso eu nem vou reproduzir a resposta dele, que não foi impactante. Aí eu, aí eu estudando esses temas, eu vi que essas ideias anarquistas vêm de Mikhail Bakunin, que eram de esquerda. Os pensamentos anarquistas, eles sempre se igualam ao pensamento de esquerda porque é um pensamento revolucionário, um pensamento da extinção do Estado. É isso que eu ia propor para ele. Tira esse anarco do capitalista e põe uma outra coisa, porque essa palavra anarco, se for para pensar, vem de coisas de desordem, uma ruptura muito trágica
uma ruptura dos meios assim, que poderia trazer uma transição, porque os anarcocapitalistas pregam, é igual os liberais, o direito à propriedade privada, extinção do Estado. O liberal também, o conservador, o que diverge do liberal e dos anarquistas, dos socialistas, ele sabe que o Estado tem que ser um mediador entre o indivíduo e a sociedade. Ele consegue ver que o Estado não precisa ser extinto, o Estado pode existir, só que com uma função de menos intervenção, intromissão na vida do indivíduo. Que o indivíduo seja sendo exalado mais que o Estado. O Estado nunca pode ser a mais que o indivíduo. E no Brasil, hoje em dia, a gente vê que o Estado é mais que o indivíduo. O Estado priva a liberdade do indivíduo de muitas coisas, até de liberdade de expressão, às vezes. Às vezes, o conservador ele é prudente quando se fala da liberdade de expressão. O ser humano também tem que ter prudência, né? Não quer dizer que tem liberdade de expressão que você vai falar muita merda, não. Mas privar ele de falar também não é legal, né? Eu me encaixo mais como conservador. Eu não, essa filosofia anarquista, eu achei anarcocapitalista, eu achei interessante, mas sempre tem um mas, ela em si pode entrar em convergência com o pensamento comunista, e existe os anarcocomunistas também que tem o mesmo pensamento do. Só que a diferença é que os comunistas não vê que o direito da propriedade privada atrapalha a revolução comunista mais rápido. O direito da propriedade que deixa o Estado, deixa o indivíduo com a sua liberdade de expressão também. A liberdade do indivíduo, por isso que liberais e conservadores às vezes pensam igual, menos Estado e mais liberdade. O Estado fazendo intervenção econômica também, ele consegue atrapalhar os meios do livre mercado. Os anarcocapitalistas pregam o livre mercado, os liberais, os socialistas não, ele prega que o Estado, eles pregam mais Estado e menos liberdade, os socialistas. O pensamento anarquista, para resumir, ele consegue, anarcocapitalista mesmo, ele consegue de alguma forma assimilar a pensamentos de esquerda. Mesmo eles refutando a galera esquerdopata, mas a arte se pode dizer arte, né? A arte do anarquismo vem do Mikhail Bakunin, seguidor fiel das ideias do Karl Marx. Só que o Mikhail Bakunin era um revolucionário da época, que escreveu alguns livros, Deus é o Estado. Deus e o Estado, quer dizer, um acento muda a palavra. Escreveu outras. Ele divergia os pensamentos de Marx, ele tinha sempre um pensamento revolucionário de querer tudo para hoje, nada para amanhã, e os comunistas via que tinha que ter um meio de transição. Os socialistas fabianos, eles não. Por isso que as ideias anarco tem que ser contidas e rebatidas e refutadas nesse quesito. Mostrar para eles que as ideias anarquistas, o anarco,
não será uma ideia boa, porque vem de revolução. E revolução vem de, o que Jean-Jacques Rousseau pregou na França foi isso, revolução. E ele foi um anarquista. É isso que eu chamo a atenção dos anarcapitalistas. É por causa da palavra anarco, e é meio radical demais para um movimento que prega uma liberdade imensa. Só que o anarcapitalistas, eles também se assemelham mais, muito mais no quesito com os liberais. Esse que é o perigo. Os liberais extremos, eles praticamente viram progressistas. Os progressistas são liberais light, os liberais bem extremos, que tudo que o Estado não interfira. É por isso que esses pensamentos podem, dos anarcapitalistas, coincidir com os pensamentos dos liberais extremos, que pregam também no tardar a dissolução do Estado. Por isso que eu me divirjo com os liberais. Eu não sou muito fã dos liberais extremos. Então, os liberais clássicos, assim, a gente pode até debater. Eu sempre pego um exemplo de um liberal progressista, que é o Eduardo Moreira, Joel Pinheiro, Raquel Sherazade, Reinaldo Azevedo. Esse tipo de pessoas, assim, não são exemplos, né? Eles, às vezes, são militantes de causa progressista, que, às vezes, pelo lado liberal deles, se assemelha com algum conservador, e às vezes o cara que é conservador confundia as bolas nessa questão de achar que eles eram conservadores. Eles nunca foram, nem de direita. Centro, eles estão mais para centro-esquerda, pensamento progressista. É isso aí, gente. Eu queria elucidar essa questão do anarquismo que lembre pensamentos de esquerda. Eu acho que se as pessoas procurar estudar e ler mais e entender essa história do anarquismo, vão entender o que eu quis dizer nesse vídeo. Fica esse vídeo uma reflexão. Deus acima de todos. E Brasil por todos também. Brasil acima de tudo e Deus por todos. Fique com Deus. Fui.